A audiência pública em Apuí debate sobre os problemas no sistema de energia elétrica e telefonia. CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes da Câmara Federal realiza diligências em Manaus. E na edição do Aleão Notícias de hoje você também vai ver. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova 20 projetos que agora seguem para votação em plenário. E ainda, parlamentares debatem com representantes da SEDUC a criação de um fundo para manutenção de prédios escolares. Boa noite. No intuito de buscar soluções para os problemas de energia elétrica e telefonia móvel, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência no município de Apuí. Os deputados Josué Neto, Luiz Castro e Abdala Frache participaram das discussões e o presidente da casa sugeriu um acordo com o Estado do Pará para o compartilhamento de fibra ótica. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal, com a presença de 200 pessoas, que aproveitaram a oportunidade para reclamar das dificuldades na prestação de serviços pela telefonia móvel da operadora Vivo, única empresa a prestar atendimento à população de Apuí. Além disto, também foram citadas as dificuldades encontradas na instalação de transformadores e ampliação da rede de energia elétrica pela Amazonas Energia, através do programa Luz para Todos. O gerente regional da Vivo nos estados do Amazonas e Roraima, Vinícius Galo, e o diretor regional de abastecimento em operações da Amazonas Energia no Amazonas, Radir de Oliveira, eles disseram que as dificuldades enfrentadas pela população apuiense devem ser resolvidas, mas que precisam de recursos federais. Vivo tem a obrigatoriedade de cobrir 80% da sede do município e a gente hoje cobre até mais, a gente cobre 100% da sede do município. E a outra questão é a questão de internet. A internet, o meio que a gente tem disponível hoje, que é via satélite, não permite que a gente tenha uma velocidade de qualidade. Então, para isso, o município precisaria ter uma estrutura de fibra ótica ou de enlaces de rádio que fosse suficiente para trazer velocidade. Então, a solução seria isso, é se preparar para ter uma rede de fibra ótica, para ter o que é de melhor de internet para o município. Através dessas informações, o programa vai ampliar ainda muito mais o seu atendimento. E precisamos realmente ouvir mais a população para que a gente possa fazer a diferença no atendimento dessas famílias. Para o presidente da Câmara Municipal de Apuí, vereador Wagner Luiz da Silva, e o prefeito em exercício, Delmar José Rister, a iniciativa da Assembleia em realizar a audiência pública atende os anseios da população e coloca as duas partes frente a frente na busca de soluções. É através dessas audiências que a gente envolve a comunidade, envolve as políticas municipais, estaduais, para que traga respostas para os nossos problemas. Nessas audiências se tem a verdadeira noção das necessidades da nossa população e por isso que é muito importante, onde a população coloca suas necessidades. E depois de colocadas as necessidades, elas têm condições de serem atendidas conforme as necessidades expostas. Participaram ainda da audiência pública os deputados estaduais Luiz Castro, do PPS, e Abdala Frache, do PTN. Para eles, essa tem sido a melhor forma da Assembleia intermediar problemas vividos no interior do estado. Atender o município de Apuí com energia elétrica exige investimentos mais amplos e especiais. A questão do Acari, por exemplo, que está dentro do território de Novo Aripuanã, mas muito mais próximo de Apuí, vai ter que ser atendido via Apuí. E aí exige um plano de investimento específico, que é um assentamento rural com muitas vicinais. E a questão da qualidade do sinal de internet e telefonia. A solução é cabeamento, nós não temos ainda, o Brasil não tem uma capacidade via satélite de ampliar a capacidade da qualidade do sinal. A fibra ótica é uma garantia, onde ela passa a internet ganha qualidade. Eu tenho certeza absoluta que se dessa forma continuarmos desenvolvendo esse trabalho no interior, com apoio total da Assembleia Legislativa, a população vai ter um retorno mais rápido em relação às suas necessidades e dificuldades. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, disse que uma das alternativas para melhorar a telefonia móvel de Apuí é um acordo com parlamentares do estado do Pará, o que deve ser feito em breve, para que o município possa receber a fibra ótica. Nós entendemos que a partir de hoje a melhor forma para que possamos trabalhar nesse sentido, para que Apuí receba internet móvel através do sinal da Vivo,
seria uma parceria com o estado do Pará. Haja visto que aqui no sul do Amazonas, no município de Apuí, nós temos municípios que pertencem ao estado do Pará que têm o mesmo problema. Então, se estes serviços chegarem até municípios como Jacareacanga, aqui vizinho de Apuí, que pertence ao estado do Pará, com certeza será um grande aliado para que nós possamos juntos conseguir este serviço. Durante a audiência pública, o presidente da Assembleia Legislativa destacou ainda os investimentos do governo do estado que vem acontecendo em diversos municípios do interior e que também estão programados para Apuí, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. O governador Maziz esteve no município cerca de 50 dias atrás, deixou aqui um pacote de obras, implementou um pacote de obras, comunicou, divulgou, veio com o staff todo do governo e as principais obras já estão acontecendo, como por exemplo a recuperação de vicinais e também a recuperação da estrada que liga Apuí ao município de Novo Aripuanã. São 380 quilômetros e a estrada que fica dentro do município de Apuí vai até o quilômetro 160 e as obras já chegaram até o quilômetro 30. O presidente da Assembleia Legislativa anunciou ainda que até o meio de 2014 o núcleo da UEA vai ser implantado no município de Apuí. Na manhã desta segunda-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 20 projetos. A reunião da CCJ também manteve o foco na matéria que trata sobre o fim do voto secreto, previsto para ser apreciado ainda esta semana. Dentre os projetos votados na Comissão de Constituição e Justiça estão o projeto de lei do deputado estadual Marcelo Ramos, que prevê que as empresas de transporte rodoviário intermunicipal devem informar aos passageiros sobre a indenização do seguro em caso de acidente, DPVAT, e o projeto do deputado Vanderlei Dallas, que proíbe o sistema de utilização de comandas em boates e casas similares. Mas o tema que ganhou destaque na reunião foi o fim do voto secreto, que deve ser apreciado nesta quinta-feira, 11 de julho, e o pedido de investigação nas obras do edifício Garagem, durante a presidência do deputado Ricardo Nicolau. O voto secreto e a denúncia relacionada às obras do edifício Garagem serão apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça antes do recesso. Eu insistirei junto à comissão, se o projeto que for apresentado substitutivo não tiver todas as possibilidades, eu emendarei para garantir que todas as formas de voto secreto acabem aqui na Assembleia Legislativa. O pedido de investigação das obras do edifício Garagem feitas pelo Instituto Amazônico da Cidadania, IACI, e subscrito pelos deputados Luiz Castro, Marcelo Ramos, Tony Medeiros e mais recentemente pelo petista José Ricardo, também foi debatido na reunião da CCJ e tem como relator o deputado Orlando Cidade, que garantiu que emitirá o parecer antes do recesso parlamentar. Eu tinha prometido à imprensa de que hoje apresentaríamos. Mas teve um pedido de retirada de pauta do deputado Zé Ricardo, isso atrasou um pouco o nosso relatório final. Mas como nós anunciamos, a comissão já anunciou que será votado antes do recesso. Então acreditamos que até hoje, no final da tarde, iremos encaminhar ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para colocar em votação o nosso parecer. Os projetos de lei que obrigam a limpeza dos carrinhos e cestos de compras nos estabelecimentos comerciais, de autoria do deputado Vanderlei Dallas, e o que prevê sobre a permanência de salva-vidas em piscinas localizadas em clubes e prédios residenciais, do deputado Orlando Cidade, foram retirados de pauta. Os demais devem seguir para aprovação em plenário. O governo do estado já encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que concede a isenção do IPVA das empresas de transporte coletivo da capital. Os parlamentares comentaram a decisão do Executivo, que tem como meta a redução da tarifa. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é uma das principais fontes de receita tributária arrecadada pelo Estado. Porém, reafirmando o compromisso em reduzir o preço da tarifa do transporte urbano municipal, o governo do estado está disposto a abrir mão de parte dessa receita para subsidiar o valor do transporte. O Executivo já encaminhou à ALEAN um projeto de lei que isenta do imposto os veículos utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo urbano na capital. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, parabeniza a iniciativa e cobra o efetivo repasse do incentivo para a população. Temos a devida preocupação com que este dinheiro que deixa de entrar nos cofres do Estado, que possa voltar para a melhoria da qualidade do transporte público
da nossa cidade, do nosso estado. Vejo que o governo do estado está fazendo seu papel. Agora, também é obrigação dos empresários repassarem esses incentivos, que não é para entrar no bolso dos empresários, tem que retornar em forma de um trabalho, de um serviço de qualidade que o cidadão necessita. O deputado José Ricardo também apoia o projeto, mas defende que a matéria seja discutida e aprimorada no âmbito da ALEAN. Eu espero que o governo discuta para ver como vai ser compensado essa renúncia fiscal, porque pela legislação federal, quando se concede um incentivo fiscal, tem que se demonstrar o valor desse incentivo e da onde virá o recurso para compensar essa queda da arrecadação. E isso precisa ser discutido aqui nas comissões. Eu espero que tenha essa transparência, que o governo mande aqui o secretário de Fazenda para discutir com detalhes essa proposta. O subsídio irá atingir cerca de 1.500 ônibus que compõem a frota de transporte coletivo da capital. O estado deixará de arrecadar cerca de 5 milhões de reais por ano com a medida. A Prefeitura de Manaus também anunciou a isenção do imposto que incide sobre a atividade. Atualmente, a tarifa paga pela população é de R$ 2,75. O deputado Abdala Frache, vice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul da ALEAN, destacou a instalação de novas empresas no estado. 41 projetos para o setor industrial foram aprovados durante reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM. Em mais uma reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, realizada na última semana no auditório da FIEAM, os conselheiros do CODAM aprovaram 41 projetos para a produção em escala industrial. Os projetos são diversificados e envolvem desde o setor de computação até a produção de medicamentos e embarcações, telefonia celular e alimentos. Temos que destacar também a de medicamento, de tablet. Nós temos 3 empresas também que estão aprovando o tablet. E destacamos também a SEMI Toshiba, que está transferindo a produção dela de computadores para Manaus, está vindo da Bahia. Então é um investimento bastante interessante e que nós estamos bastante contentes com essa chegada da empresa, dessa volta da empresa para cá, para a Zona Franca de Manaus. O deputado Abdala Frache, vice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul da Assembleia Legislativa, destacou a instalação de novas empresas no estado. Vai ser implementada aqui na nossa Zona Franca de Manaus a maior empresa do setor de condicionadores de ar, dos ar-condicionados. Ela que fornecia praticamente para todas as empresas que produziam aqui. E esse empreendimento especificamente vai gerar alguma coisa em torno de 600 empregos. E os projetos que foram aprovados lá no CODAM estão no valor de quase 2 bilhões de reais. Isso é a prova contundente da pujança da Zona Franca de Manaus, da capacidade de competição que o Polo Industrial de Manaus mantém e aumenta, mesmo com as dificuldades, mesmo com as intempéries que a gente vive aqui todos os dias. A produção mundial já consegue perceber que realmente aqui é um local que a coisa acontece, a coisa atua e a gente fica satisfeito por isso. Com os novos investimentos, estima-se que sejam gerados até 2.500 vagas de emprego. A redução do número de suplentes de senadores e a escolha de parentes para este cargo estão em pauta no Senado. E o plenário pode votar ainda esta semana o projeto de lei que considera hediondo vários crimes contra a administração pública. Essas e outras notícias você confere agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. Com votações de segunda a sexta-feira, o Senado segue nesta semana com a pauta prioritária definida em resposta aos protestos pelo país. Também serão examinados projetos que tiveram urgência aprovada nos últimos dias. Para hoje, está prevista a votação da PEC que reduz o número de suplentes de senadores e impede a escolha para o cargo de cônjuges ou parentes. Cada senador deve ter um suplente em vez de 2, e a convocação será temporária. Quando ocorrer o afastamento definitivo, o suplente fica no cargo só até a posse do novo eleito. A pauta prioritária começou há 2 semanas com a aprovação do novo modelo de partilha do Fundo de Participação dos Estados e a transformação de corrupção em crime hediondo. Semana passada foram aprovadas a exigência da ficha limpa para servidores públicos, a destinação de recursos dos royalties para a educação e saúde e a definição de sanções para empresas que participam de corrupção.
O plenário também votou, com presença de diversos artistas, novas regras para direitos autorais. E o plenário pode votar nesta semana o projeto de lei que considera hediondo vários crimes contra a administração pública, como corrupção, peculato ou concussão. O tema consta do PL 3.760 de 2004, do ex-deputado Wilson Santos, o qual estão apensados outros 8 projetos. Na última semana de junho, o Senado aprovou matéria semelhante, que também poderá ser analisada pela Casa. Com a mudança proposta, os condenados por esses crimes não terão mais direito à anistia, graça, indulto e liberdade sob pagamento de fiança. Também se torna mais rigoroso o acesso a benefícios como livramento condicional e progressão de regime. E a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de anular condenação ao ator Dado Dolabella pela agressão à então namorada Luana Piovani foi repudiada pela senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, em plenário. O ator havia sido sentenciado a 2 anos e 9 meses de prisão com base na Lei Maria da Penha. De acordo com Vanessa, que dirige no Senado a Procuradoria da Mulher, o desembargador Sidney Rosa da Silva considerou que a briga entre o casal não se enquadrava nos termos da Lei Maria da Penha. Para Vanessa, a decisão causou surpresa, sobretudo pelos argumentos do desembargador, como de que não haveria relação familiar entre o agressor e a atriz ou de que ela não dependeria economicamente dele. Quando um juiz escreve isso, fere não Luana Piovani, mas todas as mulheres, disse Vanessa Graziotin. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, apoiou a manifestação da senadora. E o Senado aprovou na última semana a proposta de emenda à Constituição que exige ficha limpa no serviço público. O relator da matéria, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, apresentou parecer incorporando parte da PEC 30 de 2010, que também trata do tema. Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, essa é mais uma conquista do povo brasileiro. A proposta original previa a exigência de ficha limpa na nomeação para cargos em comissão e funções de confiança. O texto substitutivo ampliou a aplicação da regra para cargos, empregos e funções públicas, de um modo geral, o que inclui toda a administração pública, incluindo os servidores efetivos e não apenas os comissionados. A PEC passou por 2 turnos de votação no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. E o Bancada Parlamentar de hoje fica por aqui e a gente volta a se encontrar na próxima semana com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá! Deputado Sinésio Campos critica o Conselho Regional de Medicina do Amazonas. E mais, deputado Chico Preto debate sobre a inclusão do Bombeiro Civil em comissão especial criada pela Corporação Militar. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos, do PT, criticou o Conselho Regional de Medicina do Amazonas. O parlamentar considera que houve morosidade do CRM em instaurar processo administrativo contra um cirurgião plástico acusado de mutilar várias mulheres em Manaus. Sinésio Campos criticou em discurso a atuação do médico Carlos Cury, que se intitulava cirurgião e chegou a ser indiciado no primeiro DIP pelos crimes de lesão corporal grave, danos estéticos e danos materiais. O parlamentar criticou a morosidade do Conselho Regional de Medicina em instaurar processo administrativo e se pronunciar sobre a denúncia. Para o deputado, além de representar os profissionais da saúde, o CRM precisa, acima de tudo, ter responsabilidade social com a população. Sinésio citou como exemplo o projeto de lei aprovado na Assembleia há 5 anos e que até hoje não é cumprido pelos médicos que atuam no Amazonas. Que torna obrigatório a letra de forma, então, de forma de letra de imprensa datilografado,
qualquer receita médica feita pelos profissionais da saúde. E hoje ainda acontece os hieroglifos, os garranchos de médicos, fazendo com que o cidadão que busca a compra de um medicamento chega na drogaria ou na farmácia, tendo que aquele cidadão que está atrás do balcão, que muitas vezes não é uma pessoa preparada, um farmacêutico, tem que decodificar os hieroglifos. E quantas pessoas estão tomando remédio errado, com dosagem também errada, porque não consegue entender os garranchos. Então, eu, há mais de 5 anos, peço providência do Conselho Regional quanto a este projeto de lei que nós aprovamos. E sequer tivemos retorno até hoje. O Ministério Público já solicitou que o Conselho Federal de Medicina, juntamente com o CRM, sejam notificados para que os 2 órgãos informem sobre a existência ou resultado de investigação contra o suposto cirurgião plástico. E o deputado Chico Preto realizou audiência pública para discutir a atuação de bombeiros civis na Comissão Especial de Avaliação criada na Corporação Militar. A entidade vai enviar ofício ao grupo de trabalho solicitando a adesão. A audiência pública foi realizada depois que os representantes do Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Amazonas e da Delegacia Regional do Conselho Nacional de Bombeiros Civis solicitaram ao deputado Chico Preto, do PSD, o debate com o Corpo de Bombeiros. Dentro do Comando Geral do Corpo de Bombeiros existe a Comissão Especial de Avaliação, que é responsável pela produção de normas de prevenção e combate a incêndios. Atualmente é formada por 7 membros, com representantes do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto de Planejamento Urbano e o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros civis pedem a inclusão da categoria na comissão. A comissão é para criar parâmetros na segurança contra incêndio no Estado, ou seja, para cada medida de segurança tem que ter uma IT, ou seja, tem que ter uma IT para o extintor, para os hidrantes, para a mangueira, todo o serviço de segurança contra incêndio. A Delegacia Regional do Conselho Nacional de Bombeiros Civis vai encaminhar ofício ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, solicitando a participação da categoria na comissão. Se passaram aí 11 anos, nós não temos legislação estadual de prevenção, combate a incêndio e pânico em edificações e áreas de risco. E o intuito do Conselho é entrar para somar, para criar essas ITs aí o mais rápido possível. O subcomandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas disse que a solicitação vai ser avaliada e levada ao colegiado da comissão. A comissão está se reunindo, está sendo elaboradas as ITs e estão sendo discutidos todos os assuntos. Eles questionam a presença deles na comissão, mas o Corpo de Bombeiro não tem maioria na comissão. A votação é através do pessoal do CREA, da Prefeitura e do próprio bombeiro. Então nós estamos abertos, vamos receber as solicitações deles e analisarmos para ver a possibilidade de que seja incluído. Nós fizemos 2 recomendações ao Corpo de Bombeiros. Uma, que intensas sejam as reuniões da comissão, porquanto tem muitas matérias ali pendentes de posicionamento. E segundo, que o próprio comandante do Corpo de Bombeiros, que é o presidente da comissão, pudesse considerar a entrada em caráter permanente dos bombeiros civis, porquanto eles são profissionais capacitados, especialistas no assunto e que podem contribuir muito no Estado do Amazonas para o aperfeiçoamento e edição de instruções técnicas capazes de melhorar esse ambiente de segurança nas empresas, enfim, nos ambientes de um modo geral no Estado do Amazonas. A audiência pública foi realizada no 4º andar da Assembleia Legislativa. Parlamentares do Amazonas debatem com representantes da SEDUC a criação de um fundo para a manutenção de prédios escolares. O objetivo é que as unidades estaduais tenham um recurso disponível para fazer pequenos reparos. Uma escola, por mais que seja nova ou então tenha passado por reformas, devido à utilização por muitas pessoas diariamente, certamente apresentará alguns problemas na estrutura. Pode ser uma torneira pingando ou uma tomada que deixou de funcionar. O fato é que, se os problemas acumularem, outros maiores poderão surgir, ao ponto de até trazer a possibilidade de interditar o local. Com o objetivo de evitar essa situação nas escolas estaduais, deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas reuniram-se com a Secretaria de Estado de Educação para discutir a criação de um fundo que fique à disposição da escola para realizar pequenos reparos no prédio. O fundo rotativo, ele permite que a escola tenha mecanismos para resolver mais rápido esses pequenos problemas. São as coisas pequenas do dia a dia, mas que incomodam e atrapalham muito o processo da educação. Então, o fundo rotativo joga uma parte de recursos para que a escola, junto com a comunidade escolar, gerencie isso diretamente dentro da escola.
A ideia inicial discutida durante a reunião é que uma escola com até 1.000 alunos possa ter acesso a um valor de pelo menos R$ 200 por mês para fazer a manutenção do que for necessário. E as escolas com mais de 1.000 alunos possam receber mais recursos, proporcionalmente à quantidade de estudantes. O presidente da Comissão de Educação da Casa, deputado Sidney Leite, sugere que municípios mais distantes da capital possam ter um valor diferenciado. A minha sugestão é que as calhas de rio mais distantes tenham um valor per capita diferenciado para mais, porque nessas calhas de rio o custo do gás, do combustível, do material, da mão de obra sempre é mais caro, né? Então nós não podemos tratar iguais realidades diferentes. O deputado Chico Preto também participou da reunião e disse que a criação do fundo vai retirar parte da burocracia que muitas vezes atrasa uma manutenção necessária. Este fundo torna mais célere, menos burocratizado a possibilidade do gestor, do diretor, resolver esses assuntos mantendo a qualidade da escola. O projeto que cria o fundo já está em tramitação na Assembleia Legislativa e deverá ser votado em plenário pelos parlamentares em breve. O período de pré-aposentadoria pode trazer dúvidas e conflitos pessoais. Preparar o servidor para esta fase da vida é o que tem feito a Assembleia Legislativa por meio de uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Proporcionar aos servidores pré-aposentados uma programação estruturada nos aspectos emocional, social, organização e saúde. Esse é o objetivo do programa Preparação para a Aposentadoria, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa. As atividades são realizadas uma vez ao ano e ocorrem desde 2012. Desta vez, 22 funcionários do Parlamento Estadual estão passando pelo programa. Como parte do programa, uma palestra realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado, com o tema Qualidade de Vida, passou diretrizes que podem funcionar como incentivo para a realização das mais diversas atividades na aposentadoria. O servidor hoje em dia tem medo de se aposentar porque perde uma parte dos seus ganhos, né? E é justamente isso que nós estamos trabalhando, que você tem como, mesmo depois de aposentado, ter uma qualidade de vida, trabalhando naquilo que você gosta, produzindo aquilo que você gosta. Agora, você precisa vencer seus obstáculos e é isso que as palestras estão trazendo. Eu posso dizer por experiência, porque isso já é o nosso segundo PPA, o nosso primeiro foi em 2011 e muitos saíram com bons frutos daqui, inclusive saíram com projetos prontos, aprovados pelo SEBRAE, onde deram continuidade nesse projeto após a aposentadoria. As atividades são desenvolvidas em módulos que devem acontecer a partir deste mês até novembro deste ano. Deputado Luiz Castro acompanha a visita da presidente da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes na averiguação de denúncias de pedofilia no Amazonas. E foi aprovado na CCJ o projeto de lei do deputado José Ricardo, que obriga empresas do transporte coletivo a fixar nos ônibus endereço eletrônico e de telefone para reclamações. Veja no resumo de notícias. As deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Lilian Sá, do PSD do Rio de Janeiro, presidente e relatora da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes da Câmara Federal, estão em Manaus para averiguar as denúncias contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, acusado de chefiar uma rede de exploração sexual de menores. O deputado Luiz Castro acompanhou as parlamentares até a sede da Polícia Federal para averiguação de provas da Operação Vorax, deflagrada contra Adail. E foi aprovado na manhã desta segunda-feira o projeto de lei de autoria do deputado José Ricardo, que prevê a obrigatoriedade das empresas concessionárias de transporte intermunicipal do Amazonas em fazer constar nos ônibus telefones e endereços eletrônicos para reclamações, denúncias e informações sobre o serviço prestado. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca da Assembleia, deputado Orlando Cidade, agendou uma visita ao Peru a ser realizada no mês de setembro deste ano. O motivo é por conta da grande representatividade do Peru na criação de pirarucu. De acordo com o parlamentar, o encontro será importante para adquirir informações sobre a criação do pescado e tentar adequar o processo no Amazonas.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Sinésio Campos, destacou a intervenção governamental na recuperação de municípios do interior do Amazonas. É o caso do município de Beiruri, distante 172 quilômetros de Manaus. O trabalho, que já teve início, visa, entre outras obras, a pavimentação das vias, a construção de calçadas e meio-fio. O projeto de lei que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Vírus Papiloma Humano, HPV, foi aprovado pela CCJR da Assembleia. De acordo com o projeto, a semana será realizada anualmente no mês de março, com a finalidade de promover ações de prevenção por meio de debates, seminários e campanhas. A proposta foi de autoria da deputada Conceição Sampaio. Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Wilson Lisboa criticou o sistema de saúde no município de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus. Segundo o parlamentar, faltam médicos e enfermeiros na cidade e remédios nas unidades de saúde. Ainda segundo o deputado, há mais investimentos na área de infraestrutura urbana do que na saúde. Não tem soro, não tem remédio. O que me mais chamou a atenção em Fonte Boa, porque um amigo meu, do meu tempo, com 56 anos, morreu porque teve uma crise aguda de asma e não tinha uma ampola de aminofilina no hospital. Isso é inaceitável. Nós vamos fazer uma denúncia ao secretário de Saúde para que isso seja tomado providências. Vamos ao Ministério Público para que isso seja tomado providência, porque coisa desse tipo não pode acontecer no estado do Amazonas. Deputado José Ricardo denunciou os problemas enfrentados pelos habitantes de Manaquiri na área da saúde. Segundo o parlamentar, o hospital do município está em reforma há 8 anos e atualmente funciona de forma improvisada. Na visita em Manaquiri, a gente viu que o hospital ele funciona hoje em instalações improvisadas. Isso, segundo os moradores, há quase 8 anos. Instalações da FUNASA. Instalações pequenas, apertadas, inadequadas, precárias mesmo, difícil no atendimento, inclusive até para o parto, né, de crianças. E, por outro lado, você tem umas instalações que paralisaram para reforma e ampliação, que até hoje não terminaram, não tem placa de identificação, não tem nenhum prazo, não tem nenhuma perspectiva. Então é um quadro que prejudica a população. Então eu vou encaminhar uma representação para o Ministério Público cobrando providências. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.